Muito bom dia. Nós vamos dar início ao primeiro painel desta manhã, o segundo dia da quinta edição do Cidade Bem Tratada, com o tema drenagem urbana, os desafios da drenagem urbana, toda a problemática com relação aos alagamentos. E nós já tivemos, inclusive, ontem, no filme projetado aqui, A Lei da Água, o como isso está diretamente relacionado com a vegetação, né? Com os desmatamentos, enfim, uma relação direta com o desrespeito aos recursos naturais. Eu chamo à mesa o engenheiro Adolfo Klein, presidente do Comitê Sinos, que vai mediar este primeiro painel da manhã. O engenheiro Carlos Eduardo Morelli Tucci. E o promotor de justiça, doutor Ricardo Rodrigues. Tá bom. Com a palavra, então, o engenheiro Adolfo Klein. Obrigado. Bom dia a todos. Esperamos que tenhamos hoje um dia produtivo, onde a gente possa ter uma aquisição de conhecimentos que nos façam crescer como seres humanos. Nós temos duas exposições na parte da manhã, uma pelo senhor Tarso Belter, ex-diretor do Departamento de Esgotos Pluviais de Porto Alegre. Ele é consultor e professor colaborador do curso de pós-graduação de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental do IPH-URGS. Houve um engano aqui, lapso desse... Nós estamos falando com o senhor Carlos Eduardo Morelli Tucci, que é consultor e professor colaborador do curso de pós-graduação dos Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental do IPH da URGS. Foi professor titular do Departamento de Hidrodinâmica e Hidrologia do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS por 18 anos. Engenheiro civil, mestre em engenharia, recursos hídricos, é PhD, doutor de Philosophy, Civil Engineer, Department Colorado State University, nos Estados Unidos. Professor Carlos Eduardo Morelli Tucci, por favor, o senhor faça a sua apresentação. Então tá. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje para falar sobre esse tema. A minha abordagem, eu vou procurar dar uma abordagem, primeiro conceitual, sobre os problemas de inundações e encaminhar as soluções que são hoje desenvolvidas em termos nacionais e mundiais. Esse é um problema, a inundação é um problema que não tem pai nem mãe, porque não arrecada nada. Então, se você entrar em qualquer sociedade, se ela não for organizada o suficiente, ela não tem ninguém que cuide desse problema, né? Na estrutura de gestão brasileira, isso é muito recente, as leis que atuam. Por exemplo, a Lei de Gestão de Recursos Hídricos, que foi de 1997, coloca nos seus objetivos, um dos 3 objetivos, que de atuar sobre os eventos críticos, mas na sua estrutura da lei não menciona mais nada sobre gestão de recursos hídricos, e os planos de recursos hídricos não tratam de gestão de inundação, né? Portanto, a lei ela é desarranjada nesse sentido do ponto de vista das grandes bacias. E no caso da municipal,
ela vem agora só em 2007, quando saiu a Lei de Saneamento, que incluiu drenagem urbana e inundação ribeirinha como um dos serviços da municipalidade, que geralmente não tem pouca capacidade para atuar sobre isso. E, para vocês terem uma ideia, só 2 cidades no Brasil possuem serviço de drenagem urbana. Então, vejam como nós estamos despovoados de gestão nesse assunto. Então, é um assunto bastante... que todos os dias ele está no noticiário, seja onde for, mas ele não tem a atenção devida do ponto de vista de gestão do problema. Passo. É eu que mudo aqui, né? Olha lá. Existem 2 tipos básicos de inundações que é bom entender. A inundação ribeirinha, que é aquela que ocorre, que nós estamos acostumados a compreendê-la, porque está desde o dilúvio, né? 40 dias e 40 noites chovendo, etc. Os rios, naturalmente, têm uma calha menor, onde nós encontramos ele todo dia, e, em média, a cada 2 anos, ele sai daquela calha menor. Então, é um processo natural. O grande problema, geralmente, da inundação ribeirinha é que a sociedade ocupa espaços de risco, e isso não tem sido incorporado nos planos diretores das cidades. O segundo problema, que é muito mais recente, em função da urbanização das cidades, só a partir do século XX você começa a encontrar cidades de grande magnitude, que é o aumento artificial da vazão dos escoamentos das áreas dos arroios urbanos, em função da impermeabilização do solo e da canalização. Esse faz com que a vazão pode aumentar até 7 vezes numa área bastante urbanizada. E aí você tem um outro problema, que é a transferência do impacto de quem ocupa rio acima para quem está ocupando o rio abaixo. E isso não é gerido pelas municipalidades. Você, quando aprova uma nova conjunto habitacional, uma residência, cada metro quadrado daquele está aumentando 7 vezes a vazão e está transferindo para quem mora rio abaixo. E esse ônus vai, ou é o ônus do privado para o público, e muitas vezes o público não atua, então vão sofrer outros privados. Como naquela figura ali, vocês podem observar, a vazão, que antes era um valor pequeno, ela antecipa no tempo e amplia o pico daquele hidrograma e o volume do escoamento superficial. Depois eu vou falar das consequências disso. Próximo. Sou eu mesmo. Bom, as inundações ribeirinhas, nós vamos falar propriamente dito delas, né? Como eu falei, o impacto da inundação ribeirinha está sobre a própria população que ocupa. Ela sofre o impacto, diferentemente da drenagem urbana. E aí você tem, eu daqui não enxergo muito o que eu escrevi ali, mas o problema da inundação ribeirinha é de uma gestão de espaços. Que eu conheço no Brasil, tem 1 ou 2 cidades no Brasil que incorporou ao plano diretor urbano dessa cidade o zoneamento de inundação. E, portanto, todas aquelas cidades que estão ao leito ou próximo de um grande rio, a população vai, nos períodos de pequenas enchentes, vai ocupando, quando vem a grande enchente, vem o grande problema de impacto. Então, esse é um processo, além das invasões dos espaços urbanos, etc. Para isso, você precisa do que a gente chama de zoneamento de inundação. Você tem 2 estratégias básicas, a estratégia não estrutural e a estratégia estrutural. A estratégia não estrutural envolve zoneamento de inundação, seguro de enchente, ou medidas que não alteram o sistema fluvial. E medidas estruturais são aquelas que você vai construir uma obra para proteger aquela população. O interessante disso, por exemplo, o Programa Americano de Controle de Inundações, ele é da década de 70, e ele criou um seguro de inundação, que, na realidade, é um sistema de resseguro nacional, e que a população a cidade entra no programa de seguros, e a população que está na área de risco paga um seguro de acordo com o nível de risco em que ela está ocupada. Em função disso, quando vem inundação, ele é ressarcido se ele é afetado em função do prêmio. E é um sistema autossustentável ao longo do tempo. E só o Senado americano, que controla esse processo, só permite que faça obras quando tem viabilidade econômica, ou seja, quando a obra pode ser, o custo dela é superior aos prejuízos que iriam ocorrer com a inundação.
Para vocês terem uma ideia, o famoso caso de New Orleans, nos Estados Unidos, de 2005, havia um projeto do Corps of Engineers de proteção para furacão nível 5, e ele foi torpedeado pelos próprios constituintes de New Orleans, porque eles teriam que pagar 35% do custo, 65% do governo federal. E eles promoveram junto aos seus senadores para que não aprovasse o projeto, e deu o que deu. Então, inundação não é uma questão simples. No Mississippi, por exemplo, quem faz gestão de inundação é um general que responde direto para o secretário de Estado, né? E tem negociações, por exemplo, eles alugam áreas de agricultura para poder inundar nos períodos de cheia. Então, é um processo complexo, não é um processo simples. E, principalmente, não é possível importar gestão de inundação de um país para outro, porque são realidades diferentes. Nos Estados Unidos se obedece à lei, no Brasil não. Então não adianta, se você pode até ter uma boa regulação sobre o uso do solo, mas você tem outros mecanismos, eu vou até apresentar um exemplo de Curitiba, como o que nós fizemos nessa gestão de inundação. Então, no Japão, por exemplo, se faz obra sem justificativa econômica, que é o único país do mundo que faz isso, mas gasta 20 bilhões de dólares por ano em gestão de inundação. Então, esse é um caminho que a sociedade tem que encontrar. A região metropolitana de Denver, por exemplo, tem um distrito de controle de inundação que faz a gestão de toda a região metropolitana de Denver e cobra 0,3% dos impostos de propriedade daquela área. Ou seja, existe uma institucionalidade construída para atuar sobre a questão. Ali, com um pouco que eu falei, a experiência americana, a tendência internacional, gestão de inundação no Brasil. Nós não temos gestão de inundação no Brasil. Nós temos um programa de obras, que muitas vezes são obras que custam muito mais do que o prejuízo que ela ia ser gerada. Ou não, depende do caso. Programa de inundação é uma combinação de medidas não estruturais com medidas estruturais, pontuais dentro de uma estratégia em nível nacional. Dificilmente uma região, uma cidade, vai ter capacidade de atuar. E tem regiões que não é possível fazer obra e outras é possível e dá um resultado importante. Então, é uma solução muito específica e tem que ser trabalhado nisso. Só que o problema da nossa sociedade é que não temos ninguém cuidando do assunto. Ponto. Esse que é a nossa maior dificuldade. A institucionalidade, aprendi que, em recursos hídricos, tudo começa com a gestão institucional. Sem gestão institucional, não se começa nada. Se você não tiver organizações para cuidar disso, é como uma criança sem pai e sem mãe, né? Não há sequência de solução. No caso da drenagem urbana, os problemas são variados. Você tem, primeiro, aumento do pico de vazão pela urbanização. Segundo, você tem erosão do solo, porque a água começa a ter velocidades maiores, e vai erosão dos solos e aumenta a quantidade de material sólido, além do próprio material sólido gerado pela população. E, junto com isso, você gera bastante poluição e entupimento dos sistemas de drenagem. E o terceiro é a qualidade da água pluvial, que eu diria que 90% das pessoas que estão aqui provavelmente nem sabem que existe. Mas, no entanto, ela é tão poluente quanto o esgoto sanitário. Nos Estados Unidos, depois que eles trataram todo o esgoto na década de 70, gastaram 300 bilhões de dólares para cobertura de saneamento, eles viram que ainda faltava água pluvial. E que é uma contaminação importante, e que tem uma gestão específica para isso. Então, esse é um outro problema. E o quarto problema é que, ao você impermeabilizar o solo, você deixa de infiltrar e você diminui a recarga subterrânea. O lençol freático cai, e quando você não tiver mais esgoto nos rios, como nós temos, ele vai secar. Ele vai ficar seco durante toda boa parte, enquanto não houver chuva. Então, esse é a perda de recarga, contaminação pluvial, sedimentos e aumento de pico de vazão. Isso gera impactos distribuídos dentro da cidade, além de outros, como a temperatura. A diferença de temperatura entre o Cantareiro e o centro de São Paulo chega a 16 graus centígrados. Tá? E isso é o processo da urbanização. Esse excesso de concreto em todos os lugares faz um aumento de temperatura e vai gerar uma ilha de calor. Então, esses são problemas. Na figura que vocês veem lá, é o aumento da população e o aumento da frequência de inundação em Belo Horizonte ao longo das décadas.
mostra claramente a relação direta entre os dois efeitos. Aqui você tem o ciclo hidrológico. O que acontece? A redução da evapotranspiração, a redução da água subterrânea e o aumento, todo esse aumento vai para o escoamento superficial. Portanto, você gera um volume muito maior de escoamento nas bacias hidrográficas em função dessa impermeabilização do solo. Não estou dizendo que a gente não deva impermeabilizar, mas existem mecanismos de controlar isso através de regulação. E no Brasil só tem 4 cidades que têm regulação para isso. E não cobrem todos os efeitos, cobrem parte dos efeitos. A mais antiga é de Porto Alegre, que tem desde 2000, com resultados bastante promissores, mostrando que você pode controlar o pico. Mas a regulação de Porto Alegre controla só o pico, não controla a qualidade da água pluvial. Aqui controla a qualidade, a única regulação que controla a qualidade da água pluvial foi a de Brasília, de 2011. E depois disso você ainda tem Teresina, agora 2015, e Campo Grande, que eu não sei se está sendo aplicada. Mas são regulações que ajudam a controlar parte desse processo. A erosão do solo. Vejam que você pode produzir de erosão do solo, né? Isso você, em regiões de solo frágil, não é o caso de Porto Alegre, mas de muitas partes do Brasil, como no Mato Grosso, norte do Paraná, etc., você tem enormes vossorocas, provocadas simplesmente porque você aumentou a velocidade do escoamento e colocou ele sobre uma região frágil. E isso vai criando um impacto significativo. Além do problema do lixo. Vejam aquele conduto ali. O desastre que é fechar um conduto. Você está jogando por baixo do tapete todos os teus problemas e não está dando solução para eles. Com o tempo, o que acontece? Eu vi isso em Recife. Todos esses canais ficam entupidos, não passa água mais, e a água começa a passar pela rua, pela casa das pessoas. Por quê? Porque está fechado, não dá para dar manutenção, não dá para fazer limpeza. Então, quando a gente fecha um canal, a gente está jogando, já está se escondendo do problema, porque não está resolvendo o esgoto, não está resolvendo o lixo, e estamos tapando e botando lá, olha, vamos ficar longe disso aqui, porque ele vai estourar lá na frente, ele vai ser um problema para nós. E outra, um conduto fechado, ele é várias vezes mais caro que um conduto aberto. Tá? Você pode chegar a 7 vezes de custo. E também pode ser, para alguns, pode ser até interessante, né? E ali está a vossoroca, que eu mencionei. O esgoto e drenagem urbana. No Brasil se concebeu que é o seguinte, sistema separador. Eu tenho esgoto de um lado, drenagem do outro. Muito bom. Só que hoje nós temos duas redes mistas, porque entra água pluvial no esgoto e entra esgoto na área pluvial. Então, no final, aquilo que era um resultado importante foi por água abaixo, literalmente, né? Por falta de uma gestão adequada, tanto do setor de drenagem, que não tem pai nem mãe, não tem nem instituição, como da empresa de saneamento, que prioriza só coletar e não tratar. Como é que você pode receber pelo serviço de tratamento de esgoto se você só coleta e transfere para outros o esgoto? É o que acontece no Brasil. Todos os estados é isso. Se paga por esgoto sem ter o serviço de esgoto. Então, por que eu vou fazer? Por que eu vou completar o serviço de tratamento de esgoto se eu já estou recebendo tudo que eu tinha que receber? Então, são esses problemas institucionais que nos levam a essas questões e que estão misturados com drenagem. Você não pode separar esse problema da drenagem. E ali, só para mostrar para vocês, aquela figura é bastante ilustrativa. Ela mostra garrafinhas na forma de um relógio e mostra que, no início da chuva, aquelas garrafas... Imagine que a chuva começou 15 minutos da hora. As primeiras garrafinhas estão todas pretas, tá? E, com isso, contaminação. E você pode ver que nos primeiros 20 milímetros você tem 90% da contaminação da água pluvial. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, senão não termino. Aqui outros problemas que vocês encontram dentro da drenagem, com obstrução ao escoamento, né? E que isso está dentro do sistema de drenagem. E o que acontece na prática? Você vai entrando, cada novo loteamento que vai entrando, vai amplificando a vazão de pico. Esse é o processo dentro das cidades. A água, os princípios sustentáveis de você atuar sobre
o controle do esgoto, você atuar sobre a preservação das áreas de risco, ou seja, um conjunto de ações sustentáveis que leve a essa sustentabilidade. Eu vou pular isso aqui também, senão eu não termino. Sustentabilidade, você pode atuar em nível privado ou em nível de Estado. O nível privado geralmente está dentro da certificação ambiental. Você busca a certificação e valoração do seu investimento em função dos retornos econômicos que você vai ter. E em nível do Estado, entra a recuperação urbana. A recuperação urbana envolve coleta e tratamento de esgoto, resíduos sólidos, recuperação do esgoto e drenagem, áreas de proteção, áreas de zoneamento e um conjunto de intervenções que levem a esse tipo de paisagem. Vocês podem ver aquela fotografia do lado direito, representa uma área de amortecimento integrada à paisagem da cidade. Então, você muda a tua propriedade. Você não bota só concreto, você integra e dá valor à sua propriedade. O que aconteceu em Seul, vocês já ouviram falar, era do que era naquela fotografia à esquerda e se transformou no que é à direita. E se gastou 300 milhões de dólares numa bacia de 60 quilômetros quadrados e o prefeito virou presidente da República. Então, politicamente. Professor Tucci, sendo chato, mas temos mais 3 minutos. Tá bem. Ali vocês têm o resultado do que ocorreu na urbanização. Aqui em Teresina é um projeto também que está num processo desse tipo de recuperação urbana. Houve uma recuperação das áreas de lagoa, numa área de 100 mil quilômetros quadrados. O caso de Curitiba, em que, ao invés de fazer a ampliação do conduto, se criou um parque interno na região metropolitana de Curitiba. Ali vocês têm a criação do parque interno da região. E aqui, para vocês terem uma ideia, e isso está preservado depois de 20 anos. O plano diretor de drenagem urbana, as diferentes etapas que ele deve seguir, né? Medidas não estruturais, gestão e legislação. Medidas de prevenção, que você deve atuar no sentido de mitigar os problemas que podem vir futuros. E a legislação, a necessidade de ter uma legislação de controle e de gestão da drenagem urbana e de recuperação de custo. Não vai haver serviço se não houver recuperação de custo em drenagem urbana. Não existe almoço grátis, ou seja, se você quiser serviço, você tem que pagar por isso. E esse é o grande problema, porque, geralmente, você não tem viabilidade política de colocar uma taxa de drenagem. E nas medidas estruturais, você faz o plano por bacia, como Porto Alegre tem desde 2000, os diferentes planos por bacia, de ir resolvendo os problemas já existentes. E das medidas estruturais, você prevê para evitar que os problemas venham a ocorrer no futuro. Por final, aí nós temos esse processo, é um processo longo no tempo. Há uma necessidade muito grande de uma gestão permanente, quer dizer, não se faz nada se não houver responsáveis pela gestão. A necessidade da interdisciplinaridade e a capacitação e qualificação das equipes que vão atuar nesse processo. Obrigado. Muito obrigado, professor Tucci. Lamentável a gente ter pouco tempo, eu acho que o senhor expressou conceitos extremamente importantes que a gente pode levar, então a gente já começou a aprender muito. Nossa segunda exposição é do Dr. Ricardo Rodrigues, promotor de Justiça Especializada de São Leopoldo e promotor regional ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, representando nesse evento o Comitê Sinos e o trabalho que foi feito por esse comitê no seu plano de bacia. Professor, Dr. Ricardo, por favor. Obrigado, bom dia a todos. A proposta da apresentação hoje é estabelecermos uma sistemática com base no conjunto de legislação existente sobre a questão de gestão de recursos hídricos. A drenagem urbana e o manejo de águas pluviais, eles se inserem direta e indiretamente na situação da gestão de recursos hídricos, da prevenção de riscos. Por isso, a proposta do tema, drenagem urbana,
bacia hidrográfica como unidade de análise. Isso é a lei que diz, não foi um título inventado, não. É a lei da Política Nacional de Defesa Civil e Proteção. A lei diz lá nas suas diretrizes que as bacias hidrográficas elas servem como unidade de análise na prevenção de riscos. Quando nós estamos falando em drenagem urbana, manejo de águas pluviais, automaticamente nós ligamos o assunto às situações de desastres ocorridos em função de alagamentos e de cheias. Com base nisso, nós temos que fazer uma situação, um organograma legal para estabelecermos as proposições que se devem dar em níveis regionais e locais. Primeiramente, temos que partir da Constituição Federal. A Constituição ela estabelece situações de competências dos entes federados para atuação. Quando falamos em saneamento básico, a competência privativa da União de editar as normas gerais, cabendo posteriormente aos estados complementar as normas gerais e os municípios atuar em função do seu impacto local. Notem-se que quando eu falo em União e Estado, eu estabeleço uma gama de atuação maior. Quando eu falo em município, o município restrito à situação de impacto local. O que fez as legislações que complementaram essas competências constitucionais? Principalmente, vamos partir da Lei de Saneamento Básico, que estabelece que os planos de saneamento básico devem estar de acordo com os planos de bacia. A legislação ambiental também, da mesma forma, estabelece uma vinculação entre as atuações ambientais dos órgãos licenciadores em relação aos demais planos existentes. Também cito-se o exemplo do plano de bacia. A Lei de Defesa Civil, a Lei Nacional de Proteção e Defesa Civil estabelece, como referido, a bacia hidrográfica como unidade de análise. O ordenamento territorial, da mesma forma, já partindo da questão das competências, em relação ao ordenamento territorial, as competências privativas da União e do Estado de estabelecer normas gerais e a situação da atuação dos municípios em face do seu impacto local. Qual é a importância disso tudo? Que nós passamos de uma cultura onde cada município, dentro do município, bairros e ruas, pensavam exclusivamente nas suas situações pontuais, individuais, sem se preocupar com as ruas vizinhas, com os bairros vizinhos e com os municípios vizinhos. Grande parte dos problemas que enfrentamos em relação à drenagem urbana e manejo de águas pluviais decorre desta situação, de uma visão sistêmica apenas individual, daquela rua, daquele bairro, daquele município, sem se preocupar com o todo maior. Porque, pela visão da Constituição de 88, a gente estabelece o quê? Que situações de drenagem urbana e manejo de águas pluviais intimamente ligados a alagamentos e cheias de corpos d'água, eles são problemas regionais. Os municípios, eles têm competência constitucional de atuar em situações de impacto local. Na medida em que eu estabeleço que a drenagem urbana, que o manejo de águas pluviais e que os alagamentos, eles ultrapassam as fronteiras das ruas, dos bairros e dos municípios, eu tenho que estabelecer um ponto de análise. E é isso que a legislação de proteção e defesa civil estabeleceu. A análise como bacia,
a bacia como unidade de análise. E, a partir daí, muda a concepção individualista e passa-se a análise de uma concepção coletiva, de uma concepção difusa da matéria. Ah, mas sempre vem o argumento, mas o que envolver competência territorial, ocupação territorial, o município tem a competência absoluta de legislar e de dispor. Mas essa lei, essa competência absoluta de dispor do seu território, ela tem que merece um diagnóstico, uma exceção. Essa competência absoluta em relação a situações de impacto local. Na medida em que eu tenho por exemplo, uma expansão territorial de um município em cima de uma área sensível, de uma área inundável, eu tenho que essa expansão territorial de um município, principalmente nos conglomerados urbanos, essa situação de expansão territorial do município, pura e simplesmente uma lei autorizativa de expansão territorial, certamente esta expansão territorial ela está atingindo outros municípios. E este é o ponto. Ela tem um potencial de causar um dano além dos municípios, um dano regional. Por isso que nós temos que ter presentes o município tem que ficar restrito a essa situação de aspecto local. E como é que nós fazemos esta integração entre os aspectos locais, os impactos locais do município na sua área de atuação, com eventuais impactos ocorridos em outros municípios? A partir de 2012, com a Lei de Proteção e Defesa Civil, com a Lei Nacional de Proteção e Defesa Civil, essa lei modificou uma série de outras leis, em especial a Lei das Águas, em especial o Estatuto da Cidade. O que o Estatuto da Cidade diz? Ela diz o seguinte: os planos diretores municipais devem estar de acordo com os planos de bacia. E se por algum acaso os planos diretores municipais, que normalmente pré-existente aos planos de bacia, não estiverem de acordo com o novo plano de bacia, obrigatoriamente esses planos diretores devem, no momento de sua revisão, se adequar ao plano de bacia. Vejam, o plano de bacia, aquele instrumento da gestão de recursos hídricos estabelecidos lá na Lei das Águas, torna-se, a partir da lei de 2012, um importante instrumento, não só da política de gestão de águas, mas um instrumento de integração legislativa e administrativa. Não só daquele município, como dos municípios vizinhos. Porque eu parto do princípio que alagamentos, cheias, são problemas que têm grande potencial de serem regionais. Então eu tenho que fugir, são culturas que nós temos que ultrapassar, são barreiras que nós temos que vencer. Nós temos que sair da visão individualista para uma visão coletiva. Hoje, uma lei municipal que permite uma expansão urbana em uma área que eu tenho diagnosticada como, por exemplo, uma planície de inundação, esta lei, se nós formos nesta visão sistêmica da legislação, pode-se discutir a constitucionalidade dessa lei municipal.
Por quê? Porque esta lei municipal, se não respeitou o plano de bacia, ela automaticamente não respeitou toda a sistemática da regionalização do problema. Ela entendeu que aquela situação era apenas de impacto local e não obedeceu à sistemática de regionalização. Esta lei municipal está fadada a ser discutida a sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Então, a sistemática, existem vários temas ligados ao assunto, mas os principais são esses. A temática da ocupação urbana, que se resolve com a análise dos planos diretores. A temática da situação ambiental, que vai ser analisada quando do licenciamento ambiental, do estudo de impacto ambiental, do estudo de impacto de vizinhança, também ligado ao urbanismo. A questão do saneamento básico, ligado aos planos de saneamento básico, e em pouquíssimos municípios aos planos de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, aos mapeamentos da Defesa Civil, que obrigatoriamente também devem integrar o plano diretor. Mas, ao analisar a situação em concreto, a gente verifica que este quadro, essa sistematização dos planos, elas não estão se comunicando devidamente. Vamos pegar o exemplo lá dos Sinos. A bacia hidrográfica do Rio dos Sinos é uma das bacias que possui o plano de bacia existente. Pois bem, uma das tarefas do plano de bacia estabelecidos no Rio dos Sinos é o zoneamento da planície de inundação. Realizado o zoneamento da planície de inundação, se verificou que grande parte, principalmente do trecho inferior da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, grande parte das cidades envolvidas estão inseridas na planície de inundação. E os senhores se lembram que a todo ano, no mínimo, nós temos 1, 2, ano passado chegou a ter 3 grandes alagamentos lá na nossa bacia. Principalmente em função da expansão urbana nestas áreas sensíveis. Pois bem, ao verificar, a partir deste zoneamento realizado em sede de comitê da Bacia do Rio dos Sinos, em execução ao plano de bacias, se verificou, a partir de uma análise da legislação urbana de cada município envolvido, que o planejamento urbano de alguns municípios ainda estavam voltados para a sua situação individual. Ainda há uma análise individual da situação. Por quê? Porque se debate dentro dos municípios expansão urbana na planície de inundação. Determinadas leis municipais, e a gente verifica o que passou, por exemplo, lei municipal que permitiu a expansão urbana em determinado município. Ao se verificar a lei municipal, ela estabelece o quê? Apenas a expansão urbana. Ela não estabelece de que forma que vai se dar essa expansão urbana. Como é que nós vamos introduzir o serviço de drenagem urbana, de manejo de águas? Como é que vai se fazer em relação à diminuição de risco de cheias? As leis municipais, elas falham neste sentido. O que acontece? Acontece a expansão urbana desordenada. Se estabelece uma ocupação em área que, em tese, primeiramente, não poderia se ocupar, e segundo, se
ocupada deveriam ter medidas peculiares para evitar a situação de risco para as pessoas que estão ocupando. Mas não se vê isso, não se vê esta visão sistêmica das inundações, se pensando apenas na expansão urbana individual de cada município. E eu vejo que esse é o grande desafio ao falarmos de alagamentos, ao falarmos de cheias, ao falarmos de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Estabelecer uma comunicação entre os municípios e, principalmente, entre os planos existentes, em especial partindo-se do plano de bacia, onde vai atingir os planos diretores dos municípios, que devem estar adequados aos planos de bacia, os planos de saneamento básico, da mesma forma, eles devem estar adequados aos planos de bacia. Por quê? Porque os planos de bacia tratam essas questões de maneira regionalizada e não individualizada. Doutor Ricardo, estamos chegando ao final. Mais 3 minutos. Ok. Então, e finalizo a minha fala, que foi difícil resumir a fala para 20 minutos, mas vejo que é muito importante a gente ter também esse poder de síntese. Finalizo da seguinte situação. Hoje, nós temos 25 bacias hidrográficas no estado do Rio Grande do Sul. Dessas 25, apenas 4 possuem planos de bacias. E pergunta-se, como é que vamos fazer, como é que vamos propor situações de impacto regional sem um plano de bacia? E mais além, sem um adequado plano de bacias. Este é o desafio. Temos que fomentar a qualificação da gestão, principalmente nessas situações que geram desastres, geram riscos à saúde, à vida humana, porque já tivemos vidas ceifadas em função desta falta de uma gestão adequada da drenagem urbana, manejo de águas pluviais, alagamentos e cheias. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. Uma boa exposição. Eu acho que o fato legal da gente conhecer isso também é importante. Vamos ter um período de perguntas e respostas. Então, cumprido o primeiro prazo, temos exposição. Pedimos que quem faça a pergunta seja objetivo, que a gente tenha proveito desse tempo que a gente tem. Bom dia, meu nome é Rafael, trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, aqui de Porto Alegre, e a pergunta para o professor Tucci. Ontem nós tivemos uma apresentação, várias apresentações, mas dentre elas, uma mencionando a questão de captação de esgoto em áreas com ocupação, áreas de ocupações irregulares, de preservação permanente, em diversos pontos. Rio de Janeiro, mencionando questões de surf, enfim. Acho interessante, acho que o saneamento é importante nesse aspecto de qualidade de vida, de saúde, mas o professor mencionou hoje uma questão muito importante, que mesmo nas redes já existentes de esgoto cloacal, sabemos que muitas das áreas regulares direcionam ainda para as redes de drenagem pluvial. Então, ontem o prefeito estava aqui, mencionou também a questão de que chegaremos ainda, esse final do ano, a 80% de esgoto tratado, mas eu acredito que isso é uma maquiagem, porque, na verdade, sequer a gente vai ter 80% de esgoto coletado. Então, continuamos fóruns e fóruns mascarando uma situação que é real, que está aí no dia a dia, e que o poder político continua
fazendo com que fóruns como esse aqui sirva para, digamos, campanha política. O que o senhor, professor Tucci, considera mais importante na questão de coleta de esgoto cloacal e esgoto pluvial? Abordar uma área de ocupação irregular, pensando numa comunidade, um morro inteiro, praticamente, de ocupação irregular, que a gente sabe que são casebres, que o poder público deixou a instalação dessas grandes áreas serem ocupadas de forma irregular durante anos, e agora coletarmos seja objetivo esgoto, na pergunta. Exatamente. Coletarmos esgoto dessas áreas, isso é viável financeiramente para o município, ou passar essas áreas de forma planejada para outros locais seria o ideal? Não sei, o senhor, eu acho que é a pessoa ideal para responder isso. Tá bem. Só uma questão de ordem. Só uma questão de ordem. Esse evento não é público. Esse evento não tem caráter político partidário, muito menos para eleições. Esse evento é de uma fundação privada, Fundação Mata Atlântica e Ecossistemas. E, como qualquer evento minimamente sério, coloca todos os atores da sociedade para debater. Então, só para deixar muito claro aqui esse quesito, tanto que todas as pessoas que falam aqui são de posições diferentes, em todos os painéis, e todas as pessoas têm toda a liberdade de colocar o que querem na plateia. Volto a insistir, esse evento é privado e a Assembleia Legislativa apenas cedeu o espaço. Ele é da Fundação Mata Atlântica e Ecossistemas, uma fundação privada, sem fins lucrativos, inclusive. Muito obrigado. Obrigado, Beto. Eu acho que a gente precisa ter objetividade. Eu acho que nossos palestrantes foram extremamente elegantes, eles se restringiram aos seus rígidos 20 minutos, então que as perguntas sejam também objetivas, claras, produtivas para a sociedade, não de interesses particulares, e vamos fazer as respostas em bloco, até para otimizar o nosso tempo. Então, por favor, se alguém mais queira fazer alguma pergunta, se manifeste. Oi. Sim. Bom dia, meu nome é Sandro, eu sou membro da Federação Gaúcha de Associações de Moradores, a FEGAM, e integro a plenária do Comitê Sino, representando as entidades comunitárias da região da bacia do Rio dos Sinos. Pergunta que eu queria fazer para o doutor Ricardo. O senhor falou numa série de leis, né, que surgiram a partir da Constituição de 88. Também a partir da Constituição de 88, a criação do Estatuto da Cidade criou uma série de instrumentos para que os gestores combatessem a especulação imobiliária no perímetro urbano. O que a gente vê lá no Vale dos Sinos, o adensamento populacional em áreas de planícies inundáveis, 80%, 70% são ocupações irregulares, clandestinas, elas se dão em função de falta de política habitacional, porque os gestores de todos os partidos não usam os instrumentos criados na Constituição de 88, previsto no Estatuto da Cidade. IPTU progressivo no tempo, questão do uso social das áreas. E a pergunta objetiva que eu faço ao senhor é o seguinte: por que, do ponto de vista da justiça, não se obrigue os gestores a terem essa responsabilidade? Porque uma comunidade, quando ocupa uma área, vem o processo de reintegração de posse e tem que sair. Se não sair, a polícia vem e tira. Seria isso. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Aqui. Vamos permitir mais duas perguntas sucintas, por favor, sejam curtas, porque nós temos que ter tempo para a resposta também. Sim, sim, bem objetivo. Meu nome é Vera, sou de Canoas, e eu gostaria de fazer a pergunta para ambos, né, o doutor Ricardo e o doutor Tucci, com relação a uma decisão, né, que nós estamos vivenciando do Comitê Sinos, do ano passado, que colocou imposição sobre, ou, na verdade, interrupção de todos os atos administrativos das legislações dos legisladores municipais, baseados, né, na interpretação da legislação que foi colocada aqui. E a minha pergunta é exatamente essa, né? Diante da situação econômica atual, dentro da situação social, qual a alternativa, neste momento, frente a essa decisão que está imobilizando os poderes públicos municipais da bacia dos Sinos? Mais alguma?
Bom dia, eu sou Seja objetivo, por favor. Não. Eu tenho compromisso para cumprir. Eu já cumpri com meus palestrantes. Vou cumprir com o plenário também. Por favor. Eu sou bióloga na Secretaria do Meio Ambiente de Novo Hamburgo e eu gostaria da opinião do Ministério Público quanto a... Tecnicamente, eu não concordo com a consideração da impacto local, qualquer tipo de captação e lançamento, seja captação de água ou lançamento de efluente no corpo hídrico, porque ele faz parte de uma bacia que engloba diversos municípios, abastece diversos municípios. Então, eu gostaria da opinião do Ministério Público quanto a isso, já que essa captação e o lançamento ela altera todo um fluxo hídrico de uma bacia e atinge também, logicamente, a fauna e a flora. Essa é a minha pergunta. Vamos começar a resposta. Nós temos ainda 7 minutos para fazer isso. Então, professor Tucci, o senhor tem a preferência. Com relação à primeira pergunta, esse é um problema bastante complexo. Tem várias... eu sabia que não ia dar. Posso falar? Tem várias facetas. A primeira delas é o seguinte: se você quiser dar uma solução completa, ela tem que trabalhar o habitacional e também a parte de águas de esgoto e drenagem. Acontece que, muitas vezes, o custo do reassentamento é razoavelmente alto e a sociedade, muitas vezes, não tem uma solução completa para isso. Olhando somente pelo lado do sanitário, existem soluções que você pode fazer uma coleta de tempo seco dessas áreas externas, porque dificilmente você vai poder passar por toda a canalização dentro de áreas que não estão, do ponto de vista urbanístico, bem desenvolvida. Essa é uma possibilidade de solução. Quer dizer, você coletar o esgoto de tempo seco, tratar e dar solução, pelo menos para jusante, enquanto aquela área urbana não for recuperada do ponto de vista urbanístico. Então, tem várias facetas disso. O problema da mistura de esgoto sanitário e pluvial, ele é mundial, do ponto de vista de que o problema está sempre na operacionalidade disso. O que acontece? Quando um proprietário vai ligar na rede, na realidade, quem deveria fazer todas essas ligações seria a empresa de saneamento, para evitar que o Zé da esquina, que vai fazer a obra, ligue no primeiro conduto que ele encontrar pela frente, que pode ser o pluvial ou pode ser o sanitário. Então, aí é uma questão estrutural. Além disso, existe um problema muito sério de que passa a rede na frente da casa e o indivíduo não liga e aí não tem penalidade ou não tem uma regulação institucional municipal que obrigue o indivíduo a fazer isso. Isso gera, por exemplo, cidade como Vitória tem 100 mil pessoas onde tem rede de esgoto e que as pessoas não ligam porque não querem pagar. Então, eu já vi passeata para ter esgoto e passeata para não ligar o esgoto. Então, o problema não está só no Estado, o problema está também na própria sociedade, na sua educação, de querer realmente ter uma solução sustentável. Então, é uma combinação de fatores, não tem um culpado direto, mas tem muitos culpados no processo. Bom, essa é a primeira questão. A segunda questão, eu tenho um pouco de dificuldade de responder por não conhecer em detalhe, mas o que eu posso dizer é o seguinte: nos locais que eu conheço, é necessário fazer, primeiro, um mapa de inundação tecnicamente bem feito, onde você define o caminho preferencial da chuva, da vazão. Ou seja, você tem, primeiro, que calcular a seção de caminho preferencial com metodologias técnicas, como se faz em qualquer... Hoje é algo consagrado. Tá? A partir dessa definição, você, junto com os municípios, você não pode fazer isoladamente e impor, mas junto com o município, estabelece um mecanismo de zoneamento de inundação. Uma coisa é o mapa de inundação, outra é o zoneamento. O zoneamento é estabelecer regras dentro da cidade, que isso vá no Código de Construção Urbana. Todo esse é um processo que deve ser tecnicamente bem elaborado em consórcio com as definições locais e regionais
de uma bacia. Agora, eu não conheço para poder dizer se tem ou não tem isso na bacia, portanto, eu não tenho condições de responder ao que fazer. De qualquer forma, o controle do espaço de invasão, de áreas ou de construção em áreas de risco, é importante. Obrigado, professor Tucci. Ricardo, por favor. Então, primeiramente, Associação de São Leopoldo, né, de moradores. Em relação às ocupações irregulares nas áreas de inundáveis e APPs, o que tem sido feito? Na realidade, os proprietários das áreas vêm ingressando com as ações reintegratórias, são áreas sensíveis, e nós sabemos que ali a nossa região ela cresceu desordenadamente, principalmente por ocupações irregulares e clandestinas nessas áreas sensíveis. O que tem sido feito? Fomentado que os proprietários, que na maioria desses casos são os poderes públicos municipais, ingressem com as reintegrações de posse para terem novamente essas áreas ao seu dispor. Em relação a Canoas, né? Na realidade, o que tem sido feito? Foi expedida uma recomendação para que se discuta tudo isso na Metroplan. A Metroplan está fazendo um estudo da gestão da minimização dos efeitos das cheias na bacia do Rio dos Sinos. Então, como é que eu vou conceber eventual intervenção em algo que possa ocasionar dano regional durante um processo de estudo que está sendo executado em torno de 10 milhões de reais, dinheiro público? Então, eu tenho que ter, em primeiro lugar, um respeito ao dinheiro público que está sendo empregado num estudo, para, depois de um estudo, aí sim, sentar com os entes federados envolvidos para traçar soluções comuns. Como me coube o programa de terminar. Faltou uma pergunta? Então tá. Eu não entendi a terceira pergunta. É a captação... A captação, baixar o tom, a captação de água, para nós, no município, nós não temos licenciamento pleno, mas é possível, né, o município licenciar uma atividade de captação de água até uma limitação e também a disposição final de efluentes, né, dentro de um limite. Eu não considero isso um impacto local, porque o lançamento, tanto a captação quanto o lançamento, vai ser lançado nessa ou retirado dessa bacia do Rio dos Sinos, que é impacto regional, né? Atinge toda uma bacia. Perfeito. Isso também, nós estamos em discussão a questão dos impactos locais e supralocais. Então, a partir da Lei Complementar 140, se permitiu a delegação dos licenciamentos, não só aqueles ordinários como os de impactos supralocais, a alguns municípios. Então, também está se discutindo isso com o órgão licenciador estadual, essa questão dos licenciamentos locais e supralocais, e algumas definições a respeito desse tema. Infelizmente, não podemos mais... Bom, então não é por parte do coordenador. Obrigado, Beto Meche. Serei breve. Oscar Escher, arquiteto urbanista, eu estudo cidade e, na sua origem, a cidade, historicamente, nasceu nas várzeas e junto às águas, certo? Política e cidade têm a mesma origem grega, polis. Então, política e cidade, gestão de cidades, são coisas necessárias para tanto. No processo do Estatuto da Cidade, que foi um processo onde trabalhamos bastante,
A construção dos planos diretores pressupõe uma série de estudos técnicos, sociais, de leituras e tal, com participação social plena. Me parece, na ordem de legislação que o senhor promotor colocou, advogando a tese do Comitê Sinos, coloca tudo em função de um plano que é feito num conjunto de pessoas sem essa discussão social necessária para defender o interesse da comunidade como um todo. E engessa a cidade a partir daí, sem estabelecer a possibilidade dessas cidades se reorganizarem e estabelecerem equilíbrio. Então, não penso que o plano de bacia seja o ponto de partida, mas sim o ponto de chegada, onde o processo de discussão de construção da cidade tenha os mesmos pré-requisitos da discussão dos planos diretores. Obrigado. Primeiramente, eu não advogo a tese de ninguém. Eu advogo a tese da legislação. Então, a gente pega toda a legislação e faz uma interpretação sistêmica. Em relação ao plano de bacias, eu posso dizer que ele é um plano de chegada e de partida. Na realidade, pelo esquema mostrado, as setas têm duas intersecções, sempre chegando no plano de bacias e saindo do plano de bacias em relação aos demais planos. E essa interpretação que o senhor dá, então, nós não podemos utilizar a lei das águas, tanto federal quanto a nossa lei estadual. Por quê? Lá legitima o comitê como um órgão oficial e com representatividade dos municípios integrantes da bacia, tanto governamental quanto entidades governamentais quanto não governamentais. Estabelece o plano de bacias como um dos principais instrumentos da política de gestão de recursos hídricos. Então, é a sistemática da lei. Se a gente não concorda com a sistemática, então tem que se buscar a modificação legislativa. Bom, cumprido o nosso dever de mesa, agradeço imensamente a colaboração do professor Tucci. Acho que expressou conceitos importantes, coisas que a gente tem que até pensar e não perguntar no primeiro momento. E também agradeço ao doutor Ricardo pela exposição que tem. Infelizmente, o nosso tempo foi curto, inclusive de perguntas e respostas, o que nos deixa já desejosos de um novo evento, de uma qualidade igual ou melhor. Então, estamos todos de parabéns. Muito obrigado. Encerramos essa sessão. Vamos ao café? É isso? Então tá. 5 minutos, não acredito.